E André. Pronto, vamos lá então. Bom, o André começou a gravar, então a gravação já está correndo a partir de agora. Eu só queria que vocês escrevessem no chat mesmo, acho que aparece na gravação, se vocês estão cientes aí de acordo com a gravação, né? O objetivo é postar na nossa plataforma de Moodle para a gente já ter para ter disponível para quem quiser assistir depois ou quem perdeu a aula, né? Esse conteúdo fica disponível para a gente lá. Certo? Certo? Alguém aí é contra a gravação? Só para a gente deixar claro, registrado. Sei lá, e a gente vê o que faz também, né? Bom, ok, vamos começar então. A aula já está sendo gravada. Se vocês puderem abrir o vídeo de vocês, quem puder, só para eu ver quem está aí, para eu ver o rostinho de vocês, para a gente. É uma aula à distância, mas eu sempre gosto de, pelo menos em algum momento, ver que tem pessoas, porque chega é ruim assim. Eu nunca tive numa disciplina online assim como a gente está fazendo. Eu já fiz várias etapas, aula, preparação de material e tal. Ok, tome. Fiquem à vontade, tá, gente? É só para eu ver vocês mesmo. Não se sintam obrigados. Mas chega uma hora que a gente começa a falar, e todo mundo fecha o vídeo, né? Por conta do uso da internet, fica travando e tal. E aí parece que a gente fica falando sozinho. Então eu gosto de ver aí vocês num momento para eu saber e lembrar que vocês estão aí. Pessoal, prazer em conhecê-los. Meu nome é Gabriel, sou professor substituto do DEPSI. Opa, a janelinha estava correndo. Professor substituto do DEPSI, eu já estou aqui no meu último semestre, talvez, porque o tempo de contrato é até 2 anos, né? Eu já estou com 1 ano e meio, mais ou menos, então, infelizmente, é um lugar que eu gosto muito de estar. Tem sido muito bom. E agora com esse desafio, né, de aula online, bloco A, bloco B, bloco C, e todo mundo tendo que fazer coisas que a gente às vezes criticava tanto, né, que é o ensino remoto, né? A gente acha tão importante o contato que a gente tem, a conversa, a coisa de estar próximo, e agora a gente é obrigado a entrar nessa condição, né? Então, de antemão, já peço desculpas, porque eu sei que algumas falhas vão acontecer. Então, vamos caminhando juntos e aprendendo juntos. E aí, pensando nessa nova condição e até nessa questão da redução, né, do tempo da disciplina, antes essa disciplina era dada em um semestre, os 3 semestres que eu já dei aula, eu dei essa disciplina, né? Então agora eu tive que mudar para uma versão compacta da disciplina, né? Então, eu tive que pensar como adaptar esse conteúdo, como trazer para uma modalidade remota, a questão dos objetivos da aula e tal. Então, qual que é a grande questão que eu pensei para essa disciplina, para a gente tentar vencer um pouco os objetivos da aula, os objetivos propostos, né, no currículo, no plano curricular dos cursos de vocês. Eu sei que vocês são de cursos muito diferentes, né? Vocês escrevem qual é o curso de vocês? Eu vi lá no plano, no SIGA, música, filosofia, sei lá, engenharia, física, sei lá, música, letras, filosofia, matemática, física, legal, educação física, ok, ciências biológicas, licenciatura em química, perfeito, perfeito. É bem diverso, educação física, legal, eu gosto disso. É sempre um desafio.
Nos semestres presenciais, o que eu costumava fazer era. Bom, primeira coisa, psicologia da educação, aprendizagem. O objetivo da disciplina é discutir, do ponto de vista da psicologia da educação, o processo de aprendizagem escolar, né? Acadêmica, sei lá que melhor termo para isso. Existe uma linha de pesquisa, não uma linha de pesquisa, uma área de pesquisa iniciada na final dos anos 50, início da década de 60, fundamentada na psicologia experimental, psicologia da aprendizagem, que é o conteúdo dessa disciplina, que é o que a gente vê, mas mais especificamente é a aplicação de alguns princípios vindos do laboratório de psicologia animal, visando a aprendizagem escolar. Surgiram algumas propostas de maneiras de se fazer isso, e a gente fazia em sala de aula um curso, a gente chamava de curso programado, pensando em 4 aulas e tal, então tem alguns critérios que precisavam ser feitos. Basicamente, a gente montava um curso baseado nesses princípios da psicologia experimental, psicologia animal. Agora, com essa redução e o trabalho remoto, cada um de um lugar diferente, cada um de um canto diferente, essa modalidade compacta, eu achei que seria meio fora de mão manter esse mesmo programa. Então, o que eu pensei? Eu estou usando essa proposta chamada programação de ensino, que é uma maneira de discutir a educação. Deixa eu fazer o seguinte, eu estou falando, mas eu tenho os slides. Isso tudo eu estou só no introdução, se permitir. Você está apresentando sua tela. Cadê meu PowerPoint? Aqui. Isso. Certo, pessoal? Todo mundo vê? Sim. Sim? Sim? Ótimo, ótimo. É que aí eu também paro de ver vocês. Deixa eu fazer o seguinte, então. Vou reduzir isso aqui e coloco para cá. Não, deixa para lá. Pessoal, eu não estou vendo o chat de vocês, tá? Não sei se vai aparecendo aqui caso vocês escrevam, mas vocês falam qualquer coisa, tá bom? Bom, então essa disciplina, o código dela, meu nome, Gabriel Vieira Cândido. A disciplina, então, tem esse período, ela vai acontecer começando hoje, né, 31/8, e vai até o dia 26/10, esse é o prazo final para a gente terminar, encerrar tudo. Ela vai ser feita nessa modalidade remota, a gente conversou um pouquinho sobre isso, e eu estava falando da fundamentação na programação de ensino, né? Então, eu montei a disciplina toda baseada na programação de ensino, que vai ser também um dos nossos objetos de ensino, de estudos, tá? Então, a gente vai discutir processo ensino-aprendizagem do ponto de vista da psicologia experimental. A gente vai discutir também alguns modelos de ensino, talvez. Eu sempre sofro na hora de dar, sei lá, um adjetivo, sei lá, dar um nome para isso, mas um modelo de ensino. Nós vamos discutir especificamente 3 modelos de ensino. Eu não vou falar muito sobre eles para não apresentar nenhum conteúdo antes da atividade, mas a gente vai discutir processo de ensino-aprendizagem do ponto de vista da psicologia experimental, a instrução programada, que é uma maneira de planejar, de programar o ensino, de organizar o conteúdo, de pensar na sequência. Bom, eu estou falando do que eu não queria. A gente vai falar da instrução programada, do PSI, o Personalized System of Instruction,
e a programação de ensino. São 3 maneiras de se pensar o ensino, ou parte do ensino, pelo menos. A avaliação, junto vem questão sobre avaliação, como se avalia, uma preocupação em reduzir ou eliminar, sempre que possível, toda a aversividade do ensino, né? Bom, de novo, já estou me adiantando, não quero falar sobre isso. Então, eu vou usar a fundamentação da programação de ensino, já está montado, então todo o conteúdo já está apresentado para vocês, todas as atividades que nós vamos fazer já estão disponíveis na plataforma Moodle, ok? Todos vocês têm acesso ao Moodle, vocês já chegaram a entrar lá, viram como é que está? Vocês já tiveram algum tipo de interação com a plataforma? Sim, professor. É no Ava 2? Como? Ava 2. Ava 2, exato. É lá, né? Isso. Vocês chegaram a ver, fizeram alguma coisa? O que é que vocês viram lá? Cheguei a ver o plano de ensino só. O plano de ensino, né? Eu vi alguma coisa, até vi lá que tinha uma pergunta, o que é aprendizagem, eu acabei respondendo sem querer. Para liberar Você já respondeu? o primeiro tópico. Já respondi. E aí, o que aconteceu? Me conta, porque eu tô em dúvida, assim. Eu sei, eu quero que aconteça uma coisa, mas eu não sei se eu consegui programar direito, né? Deixa eu abrir aqui, porque quando eu tinha respondido, falou que enviou a resposta, mas só isso, continuou tudo travado para mim. Tá. Tá, porque a ideia é que, à medida que vocês façam uma atividade, a seguinte vai sendo liberada. Não liberou, não. Não liberou? Tá, obrigado pelo feedback que eu já vou lá e resolvo. É isso, assim, eu não tenho, eu fui fazendo a programação, mas eu não consegui, eu estava em dúvida se tinha dado certo. Mas eu já faço isso, então. É isso, assim, são algumas abas da plataforma dentro da disciplina, plano de ensino, orientação geral, deixa eu abrir aqui. Vocês veem, pessoal, a minha tela? Sim, professor. Sim, ótimo. Então, página inicial. O pessoal está comentando aí que muitos não conseguiram entrar por conta que está travando e tal, porque eu acho que deve estar sobrecarregado, né? Porque é muito aluno entrando na mesma plataforma para fazer as coisas. Aí eu consegui só agora à noite também, de tarde eu não consegui não. Tava muito ruim, caía toda hora. Eu tive esse mesmo problema, Vinícius. Eu acho que foi uma atualização que eles fizeram, porque eu passei a tarde inteira sem conseguir usar, mas quando eu entrei agora, um pouco antes da aula, na minha página inicial tinha algumas coisas diferentes, algumas informações e tal, então eu acho que foi uma atualização na plataforma mesmo. Mas eu acho que agora já está normalizado. Bom, essa aqui é a minha página inicial, eu estou entrando aqui na disciplina, certo? Esse é o curso que aparece para vocês. Aqui são o que eu estou chamando de unidades, ok? A minha programação, se vocês quiserem ir usando e testando aí, vai ser legal. O que eu queria que acontecesse? O plano de ensino liberado para vocês terem acesso. Aqui. A primeira aba, do jeitinho que está no sistema lá do SIGA, do mesmo jeito. Aqui teve alguma mudancinha de uma atividade a mais, outra a menos, tá? Mas no fundo não trouxe nenhuma mudança significativa. Então, plano de ensino com essas informações gerais da disciplina, orientações gerais, que aqui que eu estou inserindo um vídeo com essas informações sobre como é que vocês devem conduzir, né, no curso. Então, tem algumas informações gerais, quantas unidades, como que está organizado, um pouquinho sobre tempo de duração, sobre a presença,
algumas questões que nós vamos conversar hoje também, que eu pretendo falar com vocês agora. E tem uma primeira questão: o que é aprendizagem? Aí vocês clicam aqui. Então, aqui aparece para mim, eu já tenho algumas respostas, ok? Não vou ler porque eu não quero influenciar. Qual que é a ideia? Vocês respondem, deixa eu já voltar. Vocês respondem e aí automaticamente deve abrir para vocês, deve liberar a unidade 1. Ok? A unidade 1 também vai ter um vídeo. Esses vídeos eu ainda estou produzindo, eu quero fazer isso correndo hoje ainda. Pelo menos até a unidade 1 ou 2, para vocês terem, né, possibilidade de fazer. Né? E aí, à medida que vocês vão fazendo, por exemplo, a unidade 1 tem lá a instrução do que vocês devem fazer, e aí no final tem aqui, o que é aprendizagem, lá vai ter atividade 1. Deixa eu mostrar para vocês, eu estou querendo fazer suspense, mas, bom, ok? Aqui vai ter um videozinho também, então, a unidade 1 está baseada na leitura do artigo, tal, ok? E aí aqui vocês vão tendo partes do artigo e atividades para irem fazendo, ok? E aí, cada atividade vai sendo liberada quando você conclui a atividade anterior. Certo, pessoal? Bárbara aqui. Tá? Então, assim, esse deve ser o procedimento, esse é o caminho esperado do curso, ok? Se por acaso vocês detectarem qualquer problema, eu peço para vocês me escreverem e já me avisa que eu corro para mudar, ok? Porque a ideia é que vocês consigam fazer tudo isso sozinho, de onde você... Quer dizer, pode ser sozinho, acompanhado, como vocês acharem melhor, onde vocês quiserem, ok? Essa é a ideia. Então, se alguém quiser parar agora no final da aula, acabei de falar, acabamos a aula de hoje, se alguém quiser começar e tocar o final e maratonar a disciplina, consegue, ok? Consegue fazer se quiser. Então, basicamente, o curso é esse, certo? Vocês podem usar o horário de aula para fazer as atividades. Cada unidade tem um texto de leitura, ok? Só para vocês terem uma ideia, e algumas atividades. Eu estimo que algumas atividades podem durar mais ou menos, que as atividades vão durar em média 1 hora, tá? Bom, acho que já estou... Vamos lá. Então, organização da disciplina. Vou voltar para o slide, porque eu me organizo melhor. Como vocês viram lá no AVA, a disciplina tem 6 unidades, mais essa atividade da orientação geral, ok? Cada unidade tem aproximadamente 5 atividades. Na verdade, tem de 2 a 5 atividades, tá? Variadas. Leitura, discussão, perguntas abertas, múltipla escolha, verdadeiro ou falso, ok? Tem vários tipos de atividade. Vocês vão avançando. A ideia é que a própria atividade vai ser condição para a aprendizagem acontecer, ok? Então, vocês não precisam estar na aula, a presença não é obrigatória, mas nos horários de aula, na segunda-feira, das 19 até as 18h40, eu vou estar disponível para discutir, tirar dúvida, se alguém leu alguma coisa, achou muito legal, achou muito ruim, ficou com dúvida, quer conversar, quer discutir sobre o assunto, quer pensar a aplicação, não sei. Neste horário, vocês podem entrar para a gente conversar, para ter uma parte mais de trocação, de bate-papo, de conversa, ok? Então, eu não vou preparar mais nada no sentido de aula obrigatória para vocês assistirem. Em 2 momentos, eu vou dar conteúdo ao vivo, aula expositiva, ok? No dia, eu não me lembro de cabeça, mas eu tenho essa informação registrada. Se não me engano, na quinta aula, na 4ª ou 5ª aula, eu vou preparar uma aula expositiva para vocês, então, que não é obrigatória também.
e não vai ter nenhum conteúdo novo que vai ser cobrado em prova. Aliás, prova a gente não tem prova, ok? Então, eu vou dar conteúdo novo, vou organizar uma discussão que vai depender um pouco de como a aula for avançando, de como as discussões forem avançando, ok? Então, a partir da própria discussão que a aula for fomentando, a gente vai conversar e pensar em algum conteúdo para eu preparar e discutir com vocês. Se não me engano, no dia 5 de outubro e no dia 26 de outubro. Ok? Na verdade, no 26 de outubro vai ser uma aula final, e no dia 5 vai ser um conteúdo maior para a gente discutir, que vai ser que nem todo mundo vai ter direito de assistir essa aula, ok? Essa é uma questão curiosa, assim. Isso é baseado na própria programação de ensino, ok? Quando a gente for discutindo esse conteúdo, isso fica mais claro. Espero que fique mais claro para vocês, mas a aula expositiva ela não vai ter esse caráter de aula de apresentação de conteúdo, ok? Vai ser uma ideia de explorar o conteúdo, ampliar o conteúdo. E só vai ter direito de assistir essa aula presencialmente quem chegar na unidade 4 da disciplina, se não me engano. 4, exatamente. Quem chegar na unidade... Então, assim, vocês podem fazer a disciplina no tempo de vocês. Então, se vocês quiserem, sei lá, ir para uma ilha deserta e ficar lá até o dia 31, até o dia 26, a final da aula, até o dia 25, e a partir do dia 25 vocês fazem toda a atividade, vocês conseguem concluir o curso, ok? Vocês só vão ter perdas no curso se vocês não conseguirem concluir todas as atividades, perdas em nota, digo, se vocês não conseguirem concluir todas as atividades até o dia 26 de dezembro, ok? Então, se no total a gente tem, sei lá, 30 atividades e vocês conseguiram fazer só, sei lá, 25, vocês vão ter aí proporcionalmente redução do ponto final do bimestre ao número de atividades que vocês deixaram de fazer. Então, essa é a única maneira de vocês terem algum tipo de penalidade com a disciplina, ok? Fora isso, no tempo que vocês quiserem. Agora, como incentivo para vocês não procrastinarem, não deixarem para a última hora, a aula expositiva tem um pouco esse caráter motivacional. Vamos lá, pessoal. Quem chegar na unidade 4 até o dia 5 vai ter uma aula super legal comigo mesmo. Pode ser convidado também, nada importa, nada impede, ok? Tudo depende do andamento da própria disciplina, ok? Então, é isso. Deixa eu voltar para o slide. Ok, no limite do calendário acadêmico. E uma característica da aula, vocês vão perceber isso, talvez já estejam notando isso, a exigência de uma resposta ativa. Ou seja, esse contexto de aula em que o professor fala, os alunos ouvem, estudam para a prova, passam. Esquece isso, tá? Isso não existe. Então, vocês vão progredindo, assim. Vocês vão observar que bom, não vou falar sobre isso. Eu estou nessa toda hora querendo avançar. Bom, e aí toda essa organização também se fundamenta na proposta de ensino individualizado, ok? Que também é um campo tecnológico, um campo didático de discussão, né, de ensino, que prevê essa possibilidade do ensino ser não é exatamente de 1 para 1, mas que o estudante não dependa do professor, que ele possa ter um apoio, que ele possa ter ajuda, que ele possa ter, na verdade, condições para aprender, mas que a aprendizagem dependa do próprio desempenho de cada um de vocês, ok? Então, a resposta ativa vai ser, sei lá, se vocês não se comportarem, vocês não concluem o curso. Se vocês se comportarem, vocês concluem o curso, ok? O que mais? Aqui está uma organização geral,
tá? De unidades, atividades e horas que eu estimo que vocês podem gastar para fazer o curso, ok? Então, nessas orientações gerais, vocês têm duas atividades, uma delas é essa aula, certo? A segunda é aquela que alguns de vocês já fez, aquela perguntinha, o que é aprendizagem, ok? Então, incluindo preparo de mexer na plataforma, porque tem um tempo de aprendizagem para se ambientar, leitura da instrução, vídeo, em 4 horas vocês conseguem fazer bem aí essas primeiras atividades, ok? Se vocês precisarem de mais tempo, vocês podem usar mais tempo. Se precisar de menos tempo, ok. Você ganha tempo livre para fazer o que quiser. A primeira unidade com conteúdo de fato, a gente vai discutir um texto chamado Ensino, Aprendizagem e Interação entre dois processos, é exatamente esse nome que está aí. Tem um total de 4 atividades, tempo estimado de 12 horas. A outra unidade é instrução programada, com 5 atividades, tempo estimado de 10 horas. Personalized System of Instruction, o PSI ou PSI, também 5 atividades e 10 horas. Programação de ensino tem 3 atividades, também 10 horas. E aí, ciência, educação e cultura, eu desmembrei em 2 unidades. Um deles, a gente vai discutir um texto de um autor chamado James Holland, sobre análise do título do texto, análise do comportamento e valores humanos, se não me engano. E o último texto é um debate, na verdade, entre dois fundadores da psicologia, não posso dizer isso, mas 2 pioneiros. Eles fundaram 2 abordagens, 2 escolas em psicologia, eu vou ter. Né? A psicologia tem muitos autores de referência, fundadores de escolas, e aí no último texto a gente vai discutir um debate de 2 autores pioneiros de escolas da psicologia. Um deles é o B.F. Skinner, que fundou a análise experimental do comportamento e a própria análise do comportamento, behaviorismo radical. E o segundo debatedor, né, nesse texto é o Carl Rogers, que é o pai da psicologia humanista, um dos grandes fundadores também da psicologia clínica. Né? E eles discutem sobre a questão do controle do comportamento humano. São 2 discussões bem eu gosto bastante de fazer esse tipo de discussão, e essas 2 unidades juntas somam 6 atividades com 14 horas estimadas para a gente concluir o curso. Então, fazendo todas as atividades dessas unidades, você é aprovado no final com nota 10, porque você concluiu todos os requisitos. Se você ficar devendo algumas questões, você vai ter nota proporcional ao número, certo? Então, todas essas atividades, nós temos 6, 11, 16, 19, 25 atividades no total. Quem ficar devendo alguma, a gente faz aí uma regrinha de 3 e chega no valor da nota final de vocês, ok? Bom, as atividades que vocês vão fazer. Pessoal, por enquanto, dúvidas, comentários? Não, professor. Certo. Tudo em ordem. Maravilha, vamos lá. Eu só tenho uma dúvida quanto à organização dessas atividades do AVA. Aqui está dizendo que é necessário bater um critério de avaliação para liberar a próxima atividade. Então, dessa primeira atividade, né? Eu acho, pelo que eu entendi, é das atividades no geral. Mas, assim, a minha pergunta é se eu vou precisar, tipo,
responder uma atividade e daí o professor vai precisar avaliar ela e liberar, ou isso é automático? Como é que é? Então, eu programei tudo. Desculpa quem está falando, eu não consegui identificar. Sou eu, Tommy. Tommy. Isso. Tommy, então, como eu gostaria que o programa, o AVA, se comportasse? Você tem liberado só uma atividade, que é essa que está em orientações gerais, chamada. Deixa eu abrir aqui, orientações gerais, certo? É, o que é aprendizagem. Então, o que eu programei é que só isso esteja aberto e a única possibilidade de ação de vocês vai ser respondendo essa pergunta. Porque foi assim que eu organizei. Então, você entra, responde e aí automaticamente já libera a próxima. Essa aqui não é uma questão de. Não tem avaliação, não tem nada, é só um registro inicial de linha de base. Ok? Eu quero ver como é que vocês estão entrando, o que vocês vão discutir sobre aprendizagem. Eu quero só ler, ter esse registro. Vocês não precisam da minha aprovação. Nas próximas, eu programei que a correção seja automática. Ok? Então eu acredito que vocês não têm, que não exista nenhum problema nas atividades de múltipla escolha, de selecionar e tal, nas questões objetivas, né? Nas questões de múltipla escolha, por exemplo. Mas nas questões dissertativas, tem algumas respostas curtas e tal, talvez vocês precisem. Eu também planejei para que seja uma correção automática, mas eu confesso que eu não conheço como isso vai funcionar com vocês, entendeu? Então, assim, respondendo de um jeito mais sucinto, tentando responder de um jeito mais sucinto. Eu planejei para tudo ser automático e eu não precisar fazer nenhum tipo de correção, ok? Então, a ideia é que você faça uma questão, se tiver certa, você passa para a próxima automaticamente, já libera a próxima. Se tiver errado, você refaz a questão, ok? Você só vai passar quando você acertar a questão, responder corretamente. Então, da maneira como eu programei, está tudo automático. Se não tiver automático, foi algum erro na programação. Aí eu peço que vocês me mandem uma mensagem, me mandem um e-mail, entrem em contato avisando que aí eu preciso corrigir. Perfeito, então, professor. Muito obrigado. Certo? Giovanni, onde eu entro para responder? É no AVA, você já está no AVA. Você precisa entrar isso. Você precisa entrar na disciplina, né? Psicologia da educação. E aí tem aqui, eu estou compartilhando a minha tela com você, tá? Aqui, em cima dessa aba, logo no comecinho, plano de ensino, orientação geral, orientações gerais. Você vem aqui em orientações gerais, e aí tem uma instrução, né, sobre como a disciplina vai funcionar, a disciplina no geral, certo? E aqui no final tem esse link, o que é aprendizagem. É aqui que você clica, ok? Eu não vou clicar porque para mim aqui vai ficar diferente de você, porque está no modo do professor, né? Certo? E aí eu tenho algumas respostas, ok? De pessoas que já fizeram, já aparece para mim, mas aqui não exige nenhuma correção, tá? Professor, você poderia repetir o processo, fazendo um favor? Eu não peguei ele desde o início. Claro, Vinícius. Onde você está? Que tela você está? Acabei de entrar aqui no site do AVA. Certo, você entra na disciplina. Tá. Aí logo em cima aparece o plano de ensino
e orientações gerais. Como que eu faço aqui para achar a disciplina? Aparece logo no início, não? Aqui no meu, se eu descer um pouco a tela, aparecem os meus cursos. Eu não sei se você está com um problema nisso aí. Eu acho que eu não tô Ele passando. vai estar aí, eu acho. Eu também não estava conseguindo enxergar logo de cara. O que eu tive que fazer? Eu fui até a página inicial do Moodle, depois de logado. Certo, Aí eu fui lá em cursos, graduação, se não me engano, alguma coisa assim, certo. e mandei buscar o nome da disciplina. E daí eu consegui achar o link da disciplina, e daí eu loguei. Beleza. Aí eu consegui ver a mesma tela. Ótimo, ótimo. Que bom. E valeu pela dica. Se alguém tiver tendo alguma dificuldade, tem uma opção aí para busca, né? E aí você já se achou aí, Vinícius? Viu o resto das coisas que eu disse? Eu fui Orientação mesmo. geral? Eu fui meio na orientação do rapaz aí, mas. Bom, enfim, depois eu acabo achando aqui, eu acabo descobrindo aqui. Tá. Não, mas de todo modo, é que entrando na disciplina, as opções que você vai ter de aba, né? Plano de ensino vai estar liberado e orientações gerais Uhum. também. Não, conta Vai aí que eu estar tô vendo de boa. atividade- Depois isso daí é tranquilo. É isso. Então, beleza. Não, é só você ir avançando, que eu acho que não vai ter erro, não. Eu acho que vai estar meio. E aí, assim, para quem já respondeu, por acaso liberou alguma outra atividade para vocês? Por enquanto não, professor. Não, né? Eu acho que precisa Não. passar um tempo mínimo para. Então, eu não programei tempo. Não? Não, o que eu tinha, só se eu comi alguma mosca, né? Se eu deixei passar batido, mas eu estava meio atento, assim, eu queria que só vocês respondessem e já liberassem, eu fiz essa coisa. Ok, então assim que eu terminar aqui a aula, eu já corro lá e faço a alteração, tá? Eu pensei no plano de ensino, que ele fala que são. Pode falar. Aqui para mim, eu não sei se está assim para todo mundo, mas eu estou conseguindo enxergar todas as respostas. De todo. Ah, não, porque é um fórum, é isso mesmo. Ah, tá, é um fórum mesmo, tá. É Então um tá fórum, certo. Mas você consegue ver as respostas antes de escrever ou só depois de escrever? Antes de escrever. Antes de escrever, né? Isso eu não É. queria que acontecesse, não. Eu queria que vocês só tivessem acesso depois. É. Então, anexo, assinatura, limite, avaliação global, configuração como de módulo, restrição de acesso nenhuma, conclusão. Essa atividade foi marcada para concluída para 6. Não. O estudante deve visualizar, mostrar concluídas e forem satisfeitas. Bom, pessoal, eu não vou perder tempo com isso agora, não. Mas eu checo daqui a pouco e corrijo isso, tá? Professor, Vamos lá. Sim? É isso aí, Vinícius. Não cola, não. A ideia é que vocês não colem. Quem tinha me chamado? eu aqui, Vinícius Casale. Vamos lá, Esse processo Vinícius. das atividades vai ser igual para as outras disciplinas, né? Então, acho que eu acabo depois vendo com alguns amigos aí como que eu resolvo isso. Eu acho que vai ser mais ou menos igual. Mas o seu, o que está acontecendo no seu? Eu não consigo entrar aqui, eu não sei o endereço certinho para acessar as atividades. Ah, tá. Você está localizando o lugar, né? Isso. Mas de boa, Tá. depois eu vejo com os meus amigos do curso aí da graduação e resolvo. Não, beleza. Beleza, aí qualquer dúvida também você entra em contato. Tranquilo. Bom, vamos lá então, pessoal. Voltando aqui, alguma outra dúvida antes de prosseguir?
o André propôs aí o grupo de WhatsApp, eu estou de acordo, ok? Pode ser uma boa para a gente se comunicar mesmo. Eu acabo usando mais o WhatsApp, apesar de a gente já ter bastante grupos, né? Mas estou de acordo. Bom, então vamos lá. As atividades que nós vamos fazer. O que vocês vão ter que fazer, né? Leitura. Nós não temos prova, avaliação. Então, assim, hora nenhuma a gente vai parar para fazer o dia da prova. Eu vou vir com, sei lá, um papelzinho para mandar por e-mail para vocês responderem, depois eu corrigir, dar uma nota e mando para vocês. Isso não tem. Isso a gente não vai ter hora nenhuma. O que a gente vai ter são atividades que vocês precisam fazer. Muitas dessas atividades, ela tem como objetivo verificar se vocês estão compreendendo o conteúdo, ok? É só isso. Então, em alguns momentos, a gente vai ter algumas atividades mais reflexivas, de debate, discussão, mas outras não. Outras são só verificação de como vocês estão acompanhando o conteúdo, ok? Então, a gente passa uma informação, por exemplo, um texto, um conteúdo, e checa se vocês estão compreendendo aquele conteúdo. E é só isso. Algumas atividades, a gente vai ter aula expositiva dialogada, né? Com um caráter parecido com esse, com uma cara parecida com essa que a gente está tendo agora. Debates em fóruns. Então, em alguns momentos, a gente vai usar o fórum como essa primeira atividade, que é só para vocês colocarem uma opinião, um conteúdo como vocês conhecem, e aí toca para frente. Outros, vocês precisam fazer réplicas, abrirem tópicos, são atividades que vão exigir um pouco mais. Atividade, leitura de instrução. Essa disciplina, como vocês vão estar basicamente sozinhos a maior parte do tempo, então ela tem algumas instruções que vão ajudando vocês e que estão disponíveis o tempo inteiro para vocês terem acesso sempre que quiserem, ok? E a tutoria que vai ser comigo no horário da aula das 19 às 18h40. Os 2 primeiros horários de aula eu estou chamando de tutoria, mas é isso, assim, um momento para a gente discutir. Porque é isso, assim, quando a gente fica muito tempo só lê, responde, parece que falta coisa, né? Então, o que eu estou chamando de tutoria é um espaço para a gente conversar, tirar dúvida, para vocês darem feedbacks de como a aula está andando, que isso é importante, ok? Para a gente poder rever qualquer coisa que possa aparecer, tá? Então, Débora, já respondendo a sua pergunta, não teremos aula toda segunda. Nós teremos esses encontros para discutir dúvidas que vocês tenham ou coisas que vocês queiram discutir. Ok? Então, por exemplo, se você... Tá, Adriele, horário da tutoria das 19... Os 2 primeiros horários de aula, das 19 às 18h40. Certo? Desculpa, das 19 às 20h40. Porque não dá para andar, né? Para trás no relógio. Então, os 2 primeiros horários de aula eu vou estar disponível para tutoria. Então, por exemplo, vocês leram um texto e ao mesmo tempo vocês estão estão fazendo um estágio ou, sei lá, estão tendo que passar por alguma outra, sei lá, atividade, trabalho, qualquer outra coisa, e a leitura do texto fez vocês pensarem em alguma coisa do estágio, do trabalho de vocês. A gente pode discutir coisas desse tipo nesse horário, por exemplo. Okay? Então, essa tutoria vai ser aqui no Meet ou vai ser te enviando e-mail? Não, pelo Meet, ao vivo, síncrono, tá? Usando a linguagem do EAD, né? É uma atividade síncrona. Então, eu vou estar presente, vocês entram nesse horário e a gente pode conversar, tirar dúvida, ok? E aí, isso, pessoal, já aproveitando a deixa da Débora, para pedir para vocês evitarem mandar e-mail para tirar dúvidas que a gente possa conversar, que a gente pode tirar em tutoria,
ok? Então, por exemplo, deu algum problema pessoal, aí ok, a gente conversa por outros caminhos que, né, não precisa envolver todo mundo, manda e-mail, né? Não estou falando para vocês não mandarem e-mails, ok? Fiquem à vontade sempre que quiserem. Mas eu estou pedindo para vocês mandarem, não mandarem e-mails para tirarem dúvidas da disciplina. Ok? Porque a gente pode fazer isso nesse horário de aula, que é um horário que vocês já têm no calendário de vocês, já é um horário que vocês, né, devem estar mais ou menos preparados para a aula. Né? Então, vocês podem usar o horário da aula para fazer as atividades, certo? E vocês podem usar o horário de aula também para tutoria, certo? Vocês podem, inclusive, fazer atividade no horário da tutoria, porque aí aquelas dúvidas que forem surgindo, vocês já vão ali conversando, a gente já vai trocando ideias ali sobre isso, certo? Então é isso, é essa a ideia da tutoria. Podemos entrar sem dúvidas, por acaso surge alguma discussão? Claro, pode entrar, e se não tiver dúvida, vocês podem só ficar ali, fazendo o que quiser, e se tiver alguma dúvida, vocês ficam ali só ouvindo. Né? É isso. A tutoria é para ser um espaço de interação, ok? Vocês podem ir para propor a discussão, ou podem ir para ficar quietinho, lendo um artigo, se aparecer uma discussão, aproveita também, ouve, do jeito que vocês acharem melhor. Tutoria até às 20h40, exato, Vinícius. E o link da reunião será mandado semanalmente. Eu vou fazer um link só, e vou deixar disponível, talvez, no espaço, né? Posso abrir uma aba, talvez, na plataforma, na orientação geral, ali mesmo, posso abrir um link e deixar para vocês o mesmo link, toda semana a gente entra. Acho que é melhor, né? Acho que é melhor. Professor, não pode usar o link de hoje, né? Pode, eu acho. Eu só não programei ele, eu vacilei. Porque aí eu já acho que é um problema menos para você, né? Então a gente já tem salvo no e-mail aqui o link e já entra toda segunda-feira. Então, só que eu não planejei ele para ser semanal, para repetir semanalmente. Eu acho que eu vou ter que fazer um outro. Ah, beleza. Aí vai ser mandado por e-mail. Um outro, mando para vocês. Mando por e-mail, é mais fácil. Fechou. Eu fixo isso. Eu ia fazer isso, mas na hora eu pensei, não, vai ser só uma aula, eu esqueci da tutoria, senão eu já teria planejado isso, já teria feito. Mas eu faço e mando para vocês. Então vamos lá, o que mais? Certo? Então, tutoria, certo, pessoal? Dúvidas até agora? Não? Ok. Bom. Tudo certo? Então, a avaliação ela não tem uma função classificatória. Então, esse tipo de avaliação, né, que é, na verdade, essa é uma das principais críticas, vocês devem perceber isso ao longo da disciplina. Essa é uma das principais críticas que toda essa área que eu estou apresentando para vocês, né, faz ao ensino tradicional do ensino tradicional, que eles chamam de ensino tradicional. Então, bom, qual que é a crítica que se faz ao ensino tradicional, né, a crítica que essa área que eu estou apresentando para vocês faz? O ensino ele é muito baseado na ideia de controle coercitivo, né? Então você precisa estudar para não ser reprovado, a gente tem muita ameaça de punição o tempo inteiro. Algumas escolas, por exemplo, colocam classificação de alunos, então você tem escolas que têm várias turmas, tinha lá a turma A dos alunos que tiram 9, a turma B dos alunos que tiram 8, tiram 9, turma C dos alunos que tiram, sei lá, 7, por aí vai. E aí a última turma é aqueles dos alunos que são sempre os reprovados, sei lá, coisas desse tipo, né? Então, a programação de ensino, né, que é o que está fundamentando a nossa disciplina, ela propõe uma eliminação de qualquer caráter aversivo que o ensino possa ter. Ok? Nem sempre dá para eliminar, mas a gente tenta ao máximo reduzir. E aí,
Uma das questões que a programação de ensino propõe é que a prova não tem esse caráter de classificar o aluno, né? Dar um carimbo de ok, aprovado, né? E até porque quando a gente estuda, por exemplo, um semestre inteiro, para só no final do semestre a gente saber se vai ser aprovado ou não, e aí se a gente for reprovado, a gente perde todo o semestre novamente e tem que fazer novamente os 6 meses. A ideia da programação de ensino é que o ensino seja repensado, que a gente não pense o ensino como um momento em que a gente dá conteúdo e aprova o momento em que o aluno prova que tem condição de ser, que deu conta de repetir aquilo que o professor tanto falou na cabeça dele ao longo do semestre. Ok? Então, a ideia é mudar isso e fazer com que a aula seja mais gradual e a avaliação seja um caráter de verificação do conhecimento. Então, você só progride se você demonstrar que tem compreensão do conteúdo, ok? Se você não demonstrou, você leu, por exemplo, uma parte do texto, apareceu uma pergunta para você, você errou aquela pergunta, você não vai avançar no curso. Você pode rever o texto, ler novamente o texto, o trecho que você não entendeu bem. Você pode levar dúvidas que você teve para a tutoria, se quiser, ok? Mas você só vai progredir no curso quando você avançar, quando você acertar a questão, né? Então você vai ter várias oportunidades de corrigir a sua questão. Então o plano é que você possa repetir quantas vezes você quiser até acertar a questão, ok? E isso faz com que a gente não perca muito tempo de, por exemplo, eu não compreendi esse conteúdo, li um artigo, tem alguns aspectos importantes que eu não peguei, mas tudo bem, a aula muda, a gente vai discutir outro texto, né? E aí daí no final do semestre vem a prova e cai na prova exatamente a questão daquele texto que eu não entendi. Todos os outros eu entendi, mas aquele em específico não. E por isso eu sou reprovado, ok? Por causa de um conteúdo lá de trás, talvez. Ou, sei lá, chegou no final do semestre, eu esqueci, sei lá, qualquer justificativa. Então, para evitar isso, que o conteúdo do começo do semestre caia, o conteúdo é verificado imediatamente, ok? E logo na sequência você já vai saber. E aí, se você acertou, você tira 10, ok? Acertou, tira 10. Se você não acertou, você refaz, e quando você você tira 10 e avança. Ok? Se todo mundo fizer tudo, tira 10 no final do curso. Certo? Então é isso. As avaliações que vocês vão ter ao longo do curso, ela visa checar se você foi capaz de emitir aquele comportamento necessário para a sua aprovação, que é responder uma questão. E com isso você vai demonstrando o domínio do conteúdo. Ok? E aí, já finalizando, tenho acho que 2 slides só. Isso. Eu trouxe aqui os objetivos da disciplina, que eu não vou ler. Eu vou reduzir esses 2 slides. Eu coloco o slide da aula também para vocês terem acesso lá no Moodle. Mas eu só queria já, finalizando a aula, eu já vou parar aqui a apresentação, só para dizer que um dos grandes objetivos da programação de ensino, de toda essa área que eu vou mostrar para vocês, é que a gente ensine, no final das contas, comportamentos, ok? Então, a ideia é que vocês adquiram, ao longo do curso, alguns novos comportamentos. Essa coisa de avançar, né? O Martim está falando, é muito usado em alguns sites de cursos, né? Eu fiz uma vez no... Bom, não vou ficar registrando propaganda das pessoas aqui, não. Mas tem isso. Isso é comum. A ideia é que você faça um progresso gradual, né? Cursos desse tipo, algumas pesquisas mostram que esses cursos acabam ensinando mais, produzindo, na verdade, um conhecimento que é mais duradouro, né? Porque a ideia, bom, aí falando especificamente da programação de ensino,
A ideia é que vocês aprendam novos comportamentos ao longo do curso. Então, vocês estão entrando aqui de um jeito e vocês vão sair daqui de um outro jeito. Olha que forte que é isso, né? Mas é isso que a gente faz no ensino, né? A gente recebe pessoas que vão entrar de um jeito e devem sair de outro, necessariamente devem sair de outro jeito, né? Para o nosso ensino, para a gente considerar, pelo menos eu faço isso, para eu considerar que o meu ensino foi efetivo, que eu fui um bom professor, eu espero que meus alunos tenham algumas mudanças de comportamento, ok? Nada muito grandioso, mas que vocês saibam falar sobre esse conteúdo, que vocês saibam, por exemplo, quando forem planejar um ensino, em qualquer condição, que vocês considerem esses aspectos, né, que vocês se façam perguntas pautadas nesse conteúdo, ok? Então é isso, vocês vão saber fazer coisas que antes vocês não sabiam fazer, certo? Eu estou apresentando o conteúdo aqui para vocês, estou falando o que vem pela frente, porque eu acho que até uma postura ética do professor dizendo, vocês que estão embarcando na minha, vocês vão sair fazendo um pouco disso aqui, ok? Até para saber se, ok, estou a fim de entrar nessa, não estou a fim de entrar nessa, para vocês terem essa liberdade de avaliar onde é que vocês estão entrando, certo? Então é isso. Os objetivos, o nosso objetivo de ensino, ele é sempre comportamento, ok? Portanto, se eu quero ensinar comportamento, eu, como professor, preciso dar condições para vocês emitirem esse comportamento que eu espero que vocês emitam, ok? Então, todas as atividades foram pensadas como apresentação de condições para vocês emitirem o comportamento que é esperado que vocês emitam, ok? Então, por exemplo, eu apresento um texto para vocês, eu dou um texto para vocês lerem e eu faço uma pergunta. Aquela pergunta é o que eu espero que vocês saibam dizer a partir daí. Já é o comportamento que eu quero ensinar para vocês. Então, eu apresento o texto, tem uma discussão, nem sempre vocês podem estar fazendo sem ter a tutoria ali na hora, mas o WhatsApp que a gente pode usar para isso também, né? Então, por exemplo, eu não vou prometer para vocês uma participação ativa no grupo do WhatsApp. Eu vou ler, mas eu não vou ficar respondendo tudo, a não ser questões muito específicas, mas, sei lá, alguma coisa mais urgente, deu pau no sistema, precisa mudar tal coisa, ok? Ou a resposta correta, que você disse que está correta é errada, precisa aí eu respondo, vou lá e corrijo, mas dúvidas, discussões e tal, eu super recomendo que a gente use o WhatsApp para isso, como uma espécie de fórum de discussão. Então, por exemplo, vocês estão começando a primeira atividade, não é horário de tutoria, é quarta-feira à tarde. Vocês tiveram uma dúvida, vocês podem jogar no WhatsApp, e se alguém tiver na hora a fim de responder e te ajudar, né, você tem aí esse caminho. Se não, bola para frente, ninguém precisa virar inimigo de ninguém por isso, ok? Mas no horário de tutoria vai ser um horário que com certeza a gente vai poder discutir essas questões. Então, eu acho que é isso que eu queria dizer para vocês. Espero que seja um semestre desafiador para todo mundo, mas eu espero que a gente consiga aproveitar bastante dele e tentar tirar proveito, né, das novas condições impostas, mas que também são novas condições, né? E aí a gente vai aprendendo o que a gente pode fazer de melhor usando todas as ferramentas que a internet produz para a gente, para ensinar, para fazer um ensino mais efetivo, mais, sei lá, que seja melhor para todo mundo. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Sei lá, algum comentário? Professor, essas atividades precisam ser feitas semanalmente? Como que é? Não precisa ser feito semanalmente. Você pode fazer quando você quiser. A única questão é que você
só pode fazer uma por vez, uma específica. Você vai avançando aos poucos, né? Sim, uma completa vai destravando a outra, né? Exato, uma vai destravando a outra. Mas você pode fazer, se quiser maratonar no final de semana, não sei se dá, acho que talvez você consiga maratonar no final de semana, se você tiver afim. Ok? Fechou. É mais ou menos isso. Pessoal, então, podemos finalizar, né? O André já está perguntando. Gabriel. Mandar o link do grupo do WhatsApp para os alunos que não colocar disponível para algumas pessoas, né? Não sei se a gente coloca no Moodle também. Eu não sei, eu vi que teve alguma conversa, eu não consegui acompanhar tudo. Eu sei que teve alguma conversa sobre o WhatsApp. Eu não sei se eu preciso fazer alguma coisa, aí vocês me orientam também. Eu acho que alguém queria falar alguma coisa. Professor, eu fiquei só na dúvida para responder o que é aprendizagem, se não vou fazer um textão, né? Mas se tem liberdade de escrever um pouco mais, ou se é uma resposta mais curta, mais direta mesmo, enfim. Quem fez essa pergunta não identifiquei. Quem? Giovanni. Giovanni, não, pode ficar livre para responder o que você quiser. Se não me engano, eu coloquei um limite de 250 palavras. Tá bem. Que é um texto de, sei lá, 3/4 de uma página, assim. Um texto grandinho. Tá bem. Obrigado. É o tamanho que alguns congressos... É um resumo pequeno que alguns... Nem sei se é pequeno, mas alguns congressos científicos pedem 250 caracteres, mais ou menos, e eu fiz mais ou menos. Geralmente, o limite eu coloquei pensando nesse limite, tá? Para todos os textos. Tá bem. Bom, pessoal, então, finalizamos, né? Professor, eu tenho uma dúvida. Sobre... Você disse que as atividades serão corrigidas automaticamente. A minha dúvida é quanto às atividades que são dissertativas, porque por experiência de outros cursos que usaram o AFA, geralmente dá muita confusão esse negócio de resposta dissertativa, porque tem que ser cada vírgula certinha igual. Aí, vai ter uma flexibilidade quanto a isso, porque senão a gente vai ficar meio que travado, né, na atividade. Então, Adriele, né? Isso. Certo. Adriele, eu estou com essa mesma dúvida. O que eu fiz? Eu tentei pautar na resposta que está no texto. Então, eu fiz um corta e cola. Ok? Eu tentei identificar respostas que sejam curtas mesmo, não são exatamente respostas... Bom, o que eu fiz? Eu coloquei algumas opções de respostas como gabarito para correção, ok? Então, por exemplo, uma pergunta dissertativa pode ter... Eu identifiquei 3 possíveis trechos no texto que seriam boas respostas para essa pergunta. Então, vocês podem fazer um corta e cola, ok? Eu sei que não é a melhor opção do mundo, eu sei que não é a melhor possibilidade, mas vocês são 37. Se eu tiver que ler... Porque uma outra questão importante, assim, já adiantando, é a questão do feedback. É importante que vocês saibam na hora se está certo ou se está errado, pelo menos isso. Então, eu não consigo fazer isso sempre. Então, eu fiz essa estratégia. Não é talvez a melhor, principalmente pensando que a gente está falando de um ensino universitário, né? Mas até para vocês terem experiência, porque vocês podem trabalhar não só com ensino universitário, mas ensino infantil, sei lá, de todas as idades, pode ser alternativas de uso viáveis. Então, eu coloquei algumas opções de respostas possíveis na base do corta e cola. Vocês podem fazer a mesma coisa. Aliás, talvez vocês devam fazer a mesma coisa. E algumas opções de resposta incompleta. Tá? E aí você pode refazer. Tanto a resposta errada quanto a incompleta, vocês podem refazer. Adriele, eu acho que isso poderia resolver essa questão. Eu sei que a coisa do corta e cola não é a melhor,
mas, de certa maneira, vocês vão precisar identificar, ok? Esse é um comportamento importante ao mesmo tempo, um comportamento de estudos, né? Identificar no texto a resposta correta, que satisfaz a questão, tá? É uma resposta que não exige uma complexidade, não é uma resposta muito complexa, mas identificar a resposta correta é inclusive, se não me engano, uma das respostas lá do Bloom, né, da taxonomia de Bloom. Então, foi esse o caminho que eu fiz, tá? Ah, não, tá certo. Era só essa questão mesmo, porque eu sei que tem que ser, tipo, bem igual a resposta, porque senão o sistema dá errado. Foi o que eu imaginei mesmo. Eu nunca tive experiência com esse. Eu sempre evitei usar, mas dessa vez eu achei que seria legal até para ter uma variedade de atividades, né, e exigências diferentes. Então eu resolvi usar. Espero que funcione. Certo, pessoal? Certo. Maravilha. Então, André, fico na espera do seu link. Você me manda por e-mail?